Bem-vindos ao nosso vídeo sobre organização de serviços para o enfrentamento das arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. Diante do desafio crescente, representado pelo aumento do número de casos das doenças transmitidas por mosquitos, é imprescindível que os municípios estejam preparados para responder de forma eficaz e coordenada. Neste vídeo, a doutora Vivian, médica epidemiologista e colaboradora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, fornecerá orientações claras e práticas sobre como organizar os serviços no enfrentamento às arboviroses. Combater o mosquito é uma tarefa de todos, do poder público e da sociedade civil. Olá, meu nome é Vivian Ait, sou médica colaboradora do CVE. Vamos falar de outro ponto importante em relação às arboviroses, que é a organização dos serviços. Tem esse documento do Ministério da Saúde, que são as diretrizes para a organização dos serviços de atenção à saúde. O que eles colocam que a organização dos serviços deve englobar a previsão e a disponibilidade dos insumos necessários, equipamentos, medicamentos, exames, também a disponibilização dos resultados de forma oportuna, a realização de exames de imagem, regulação de leito, os fluxos entre as diferentes unidades de referência e contra-referência e o manejo clínico adequado de todos os casos em todos os níveis de atenção. Essa frase de Eric Martinez, que é um médico que fez muito dos estudos que baseiam a Organização Mundial de Saúde no manejo clínico da dengue, ele coloca que a preparação dos serviços de saúde para atender adequadamente os pacientes é extremamente importante, né? E que muitas vezes um bom gestor de saúde é capaz de salvar mais vidas durante uma epidemia até do que os próprios profissionais que atendem. Então, quais são as diretrizes para essa organização dos serviços? Então, lembrar que os pacientes de dengue, a maioria dos casos, não precisa de equipamentos complexos, de alto custo ou de grandes tecnologias, né? Porque a maioria dos pacientes vão ser do grupo A, em que você vai fazer a orientação de hidratação. Lembrar que a abordagem precoce do paciente, a correta classificação de risco e o manejo de acordo de forma adequada são fatores extremamente importantes para garantir a boa evolução dos casos e evitar as formas graves. Então é necessário a organização do processo de trabalho, garantir o acesso dos pacientes ao serviço, dar o cuidado integral e de forma contínua. É importante, quando está se organizando o serviço para o enfrentamento de uma transmissão importante de arboviroses, que essa construção seja feita com a participação de todos os envolvidos, né? Então, todos precisam participar e conhecer o que foi decidido. Então, precisa inicialmente conhecer e avaliar a situação epidemiológica e quais são as perspectivas de transmissão, né? Realizar o diagnóstico da sua rede de saúde, aí organizar os serviços para diferentes níveis de transmissão, porque nem sempre você precisa acionar todas as etapas desde o início da sazonalidade da doença, né? Você tem que ir acompanhando os níveis de transmissão e saber o que você tem que ir acrescentando de acordo com esses níveis. Elaborar os planos de contingência, né? Os municipais, regionais, estaduais, são extremamente importantes para você já ter definido quais são os seus critérios e o que precisa ser feito. E cada unidade de saúde precisa ter seu plano operativo. Importante pactuar todas essas decisões com todas as partes envolvidas. Os profissionais têm que ser sempre capacitados e lembrar que não adianta dizer que você fez a capacitação ano passado, não, tem que ser refeito todo ano, tem que ser relembrado e divulgado o que houve de diferente. E a importância da integração dos serviços de vigilância e assistência, né? Os dois precisam estar trabalhando em conjunto
para ter as informações e poder desencadear as ações necessárias de forma adequada e no momento oportuno. Lembrar que isso vale tanto para os serviços públicos como para os privados. Então, você tem que verificar como é que estão suas pactuações regionais da rede de referência, né? Então, entra tanto a nível estadual, regional, municipal, assim como as suas contrarreferências. De como você vai transportar os pacientes, aqueles que foram atendidos no nível de complexidade menor, mas você precisa transferir para um nível de complexidade maior. Pensar também que pode ser que tenha momentos da transmissão em que excedeu a capacidade assistencial do serviço, do município, você tenha que pensar em polos de hidratação temporária. Então, você tem que pensar aonde fazer, como fazer, de onde vêm os recursos, né? Extremamente importante nos períodos de transmissão ter estabelecidas salas de situação, tanto regional, municipal, como a nível estadual, que vai estar discutindo todo o contexto epidemiológico e as ações planejadas necessárias para assistência adequada aos pacientes, né? Planos de contingência. O ideal é sempre ter os planos de contingência já prontos, né? Uma boa época para revê-los, adequá-los, é no segundo semestre do ano, que é que você vai estar preparando para a sazonalidade do ano seguinte. Então, você vai pensar, avaliar, planejar e procurar soluções para situações de transmissão maior. E esses planos de contingência, eles têm que garantir uma resposta ágil e adequada em relação ao momento epidemiológico, né? E lembrar, cada serviço de saúde, seja UBS, seja hospital, seja UPA, precisa ter seu plano operativo. E as perguntas que a gente tem que responder é o que, como, quando, quem. Vou trazer alguns pontos que precisam ser pensados nesses planos, tanto nos de contingência como nos operativos. Uma coisa é avaliar o espaço físico. Você pode ter uma estrutura para suas atividades de rotina, mas na hora que aumenta a demanda de pacientes com suspeita de arbovirose, você pode ter que mudar. Então, pode ser que uma sala que era de reunião tenha que se transformar numa sala de hidratação, né? Então, é importante pensar na recepção e registro do paciente, de como o paciente vai entrar, como é que você vai acolhê-lo, o espaço para acolhimento, triagem, né? Espaço de espera, consultórios, a parte de reidratação oral, né? Porque você vai ter pacientes que vão estar esperando o resultado de hemograma, pacientes que precisam ser reidratados enquanto que estão aguardando. O espaço físico para observação dos pacientes. E lembrar que você vai estar reforçando a hidratação, você precisa ter banheiros disponibilizados também. E a readequação vai ser de acordo com o nível de transmissão. Não necessariamente você precisa transformar tudo de uma vez. Pode ser que num momento, uma sala, você colocando para hidratação, dê conta. Pode ser que no outro momento você precise de mais. A outra parte é avaliar os recursos humanos. Então, você precisa saber os profissionais que você tem disponíveis nos diversos serviços, né? E os profissionais de diversas categorias, né, desde médicos, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários, parte administrativa também, né? E aí pensar, aquilo que eu tenho é suficiente ou eu vou ter que readequar? A readequação pode ser um remanejamento interno dentro da unidade, de um local para outro, assim como pode envolver remanejamento externo. Pode ser que, eventualmente, isso não dê conta, você precise pensar em contratação, né? A adequação do quadro técnico tem que ser toda, né? Está envolvida diretamente na assistência, mas indiretamente também. Então, você precisa ter toda, até a parte de limpeza, de tudo isso está pensado. E é extremamente importante, na hora que você pensa na parte de recursos humanos de uma unidade, você precisa ter um coordenador de atividades. Então, precisa ter uma pessoa que é o ponto focal daquela unidade, que conhece os planos operativos de contingência e que vai ser o deflagrador do que precisa. Chegamos nessa situação epidemiológica, agora eu preciso disso. Então, é extremamente importante ter identificado esse coordenador e que todos os profissionais do serviço conheçam quem é.
A outra parte é capacitar os recursos humanos, né? Então, os profissionais todos precisam estar capacitados e saber aonde tenham acesso às diversas formas de protocolos, né? Então, desde manuais, fluxogramas, aplicativos, etc. Outra coisa que às vezes tem que pensar é no horário de funcionamento. Pode ser que você precise ampliar o horário de funcionamento do serviço para ter atendimento em finais de semana, feriados. Pode ser que você tenha que identificar algumas unidades que precisem tornar-se unidades com funcionamento a 24 horas, né? E o número de unidades e a localização vai depender também do conhecimento da situação epidemiológica. Lembrar do atendimento ao paciente, que é o quarto item. A classificação de risco tem que estar implantada em todas as unidades, não é só nos serviços de urgência. Em qualquer unidade, os profissionais têm que estar capacitados e ter condições para fazer essa classificação. Lembrar que o paciente pode aparecer em qualquer unidade. A sua unidade pode ser uma de complexidade mais baixa, mas às vezes aquele paciente que seu vizinho está começando a chocar, ele vai procurar aquele serviço. O serviço tem que estar pronto para acolher esse paciente, classificá-lo e fazer a hidratação de forma adequada e aí sim providenciar a transferência para o serviço nível adequado. Então, para fazer a classificação de risco é indispensável fazer a medida da PA em 2 posições. A pesquisa de sinais de alerta, pesquisa de presença de algum sangramento, se não tiver nenhum sangramento, sempre fazer a prova do laço. A pesquisa das condições gerais do paciente, de hidratação, perfusão, pulso, frequência respiratória, etc. Ver os pacientes se tem alguma comorbidade. Esses são pacientes de risco maior, né? E sempre são de risco também, que precisa de atenção especial, os menores de 2 anos, as gestantes e os acima de 65 anos. O Ministério da Saúde fez uma avaliação dos casos de dengue que necessitavam internação no período de 2001 a 2010. Para ajudar a ter a estimativa de leitos, então, foi visto que em torno de 7% dos casos precisaram, dos casos todos com suspeita de dengue, precisaram de internação hospitalar. Desses 7%, cerca de 10%, então não é do total dos casos, mas desse recorte de 7% precisou de internação, precisaram de um leito de UTI. E a média de permanência dos leitos de observação, de enfermaria, foi de 3 a 4 dias e de UTI de 5 dias. Isso te ajuda a planejar quanto que você vai precisar dos leitos e qual vai ser a rotatividade. Fora isso, a gente precisa estabelecer nos serviços os fluxos e as portas de entrada do paciente que vem para o primeiro atendimento e aquele que retorna para avaliação, né? E para os casos de retorno precisa ser programado como é que vai ser o acompanhamento, né? Se vai ser na unidade mais próxima, se vai ser em unidade de referência, lembrar que muitas vezes isso cai em final de semana, em feriados, né? Garantir a orientação adequada tanto dos pacientes como dos familiares sobre os sintomas, sobre os sinais de alarme, como as formas de eliminar criadouros. E o cartão de acompanhamento, que é sempre importante entregar para o paciente, então precisa ser estabelecido que tenha em quantidade suficiente e seja entregue para o paciente preenchido de forma adequada. As equipes nas regiões onde tem equipes de estratégia de saúde da família têm uma importância muito grande, têm um papel importante, né? Eles são os elos entre a comunidade e os serviços de saúde. E é importante as ações que eles desenvolvem, tanto de promoção, prevenção e controle dos agravos. Então, eles podem identificar os casos suspeitos de arboviroses, encaminhar para atendimento aqueles que precisam e acompanhar os casos suspeitos que residem no seu território e principalmente verificando se eles têm sinais de alarme, né? E acompanhar naquele período entre o 3º, 6º, 7º dia do início dos sintomas, orientar os sintomas e os sinais de alarme.
orientar a hidratação por via oral, né? Muitas vezes o paciente, na hora do atendimento, ele está se sentindo mal, ele acaba não entendendo de forma adequada como deve ser a hidratação. Então é importante esse profissional da estratégia da saúde da família ver se ele está ingerindo os líquidos de forma adequada, no volume adequado, né? Monitorar aqueles pacientes que estão com comorbidades, se estão tomando as medicações, se estão compensados e fazer a orientação adequada. Fazer a busca ativa de casos secundários, reforçar na comunidade que está ocorrendo a transmissão e mobilizar a comunidade na prevenção da dengue. E as ações de prevenção, lógico, elas são feitas o ano todo. Lembrar que as arboviroses, tanto a dengue e a chikungunya, elas são de notificação compulsória, o que quer dizer todo caso suspeito tem que ser obrigatoriamente notificado pelo serviço de saúde. Para que isso funcione e a informação chegue até as unidades de vigilância, precisa ser estabelecido os fluxos entre as unidades de saúde, lembrar que é tanto das públicas como das privadas, né? O serviço de vigilância tem que qualificar essa informação, então tem que ver se está preenchido de forma adequada, de forma completa, coerente, se foi feita a investigação adequada e realizar o encerramento oportuno dos casos. Outra coisa é dar suporte, monitorar os serviços que digitam, identificar unidades silenciosas. Se você tem uma área com transmissão e você vê que tem uma unidade que não notifica nenhum caso, precisa ver o que está acontecendo. Será que a população não está procurando essa unidade para atendimento ou essa unidade não está notificando os casos? Garantir que a notificação sempre seja oportuna, o que quer dizer o mais precocemente possível e que essa informação chegue até a vigilância, porque a partir dessa notificação suspeita já são desencadeadas as ações de controle de vetor. E o serviço deve acompanhar como é que está a transmissão e poder detectar precocemente o início da transmissão e o seu eventual aumento. Então, essas são as fichas do Sinan de arboviroses, né, para dengue e para chikungunya. Né? Então, é importante ter estabelecido na sua unidade um fluxo de informação diário para que chegue na vigilância epidemiológica. Para isso, você precisa ver para quem você manda, como você manda e quem vai ser responsável por isso. Lembrar que se a gente não tem informação, a gente não consegue planejar, a gente não consegue identificar necessidade de insumos, de materiais, nada, e não consegue acionar os planos. A outra parte que precisa ser vista é o laboratório. Vai ter tanto a situação de exames específicos, que isso vai ocorrer de acordo com a situação epidemiológica, que vai ser informada pelos serviços de vigilância epidemiológica, e a parte inespecífica. Da parte inespecífica, o hemograma é um parâmetro extremamente importante para o acompanhamento dos pacientes com suspeita de dengue, que ele precisa ser feito de forma oportuna, ir para o laboratório e ter o resultado disponibilizado até 2, preferencialmente máximo 4 horas. E para isso ocorra de forma adequada, você precisa pensar nos insumos para coleta, você precisa pensar no transporte, no laboratório para realização dos exames e no retorno dos resultados em tempo adequado. Né? E tem que acompanhar os resultados. É importante ter definido quem é que vai estar verificando o resultado e passando para o profissional e para o paciente. A outra parte, materiais e medicamentos, né? Os insumos que vão ser necessários para todos os níveis de complexidade. Então, basicamente, o que a gente vai precisar de bebedouros, de copos em quantidade suficiente, que lembrar que o paciente, quando está na sala, quando ele chegou e está esperando o atendimento, ele já deve começar a ser hidratado. Então, precisa ter condições para esse paciente ingira o líquido. Precisa verificar quantidades de sais de reidratação oral, antitérmico, soro fisiológico, o ring. O esfigmanômetros você ter de tamanhos adequados, tanto para criança, para adultos, para obesos. Ver se a sua unidade vai usar cadeiras de hidratação e se a quantidade é suficiente. Fora os outros insumos, como estetoscópio, termômetro, agulhas, seringas, algodão, álcool, etc.
baseado naquele mesmo documento que eu falei antes do Ministério para os leitos, o hemograma, a estimativa é que sejam necessários, no período que você está avaliando, 2 hemogramas por cada caso suspeito de dengue. Os sais de reidratação oral, a ideia é que cada paciente precise de 2 sachês por um período de 3 dias, né? Isso tudo é em média. O soro fisiológico, você vai estimar que mais ou menos 15% dos casos vão precisar usar a hidratação endovenosa, se você vai fazer o cálculo de 8 frascos de 500 ml. Cadeiras de hidratação também 15%, considerando aquela mesma população que vai receber a hidratação parenteral. Cartão de acompanhamento, você considera a sua necessidade como 2 vezes o número de casos estimados. E os medicamentos, tanto de pirona como paracetamol, você vai estimar que vai ser necessário você ter o número de casos estimados multiplicado por 3 gramas vezes 3 dias, que é a média do período febril. Nos planos de contingência são calculados, baseados nas séries históricas, qual que é a estimativa de casos para diferentes cenários epidemiológicos. Então, você pode fazer cálculos, por exemplo, para 300 casos por 100 mil habitantes, ou para 100 casos por 100 mil habitantes, ou 1.000 casos por 100 mil habitantes. E é isso que te dá a estimativa do número de casos para você usar como base para esses cálculos. Então, lembrando, pacientes que têm febre, mialgia, altralgia, sem presença de sintomas respiratórios naquela fase inicial, pensar em arboviroses, ainda mais quando você tem uma situação epidemiológica favorável. Realizar sempre classificação de risco para dengue. Paciente que não tem nenhuma evidência de sangramento, realizar a prova do laço. Medir sempre a PA em 2 posições para esses pacientes, porque o primeiro sinal de agravamento pode ser simplesmente uma hipotensão postural. Verificar e orientar os sinais de alarme, sempre são extremamente importantes, alertas de gravidade. Hidratar, né? Tratamento da dengue é hidratar. É importante passar essa informação para o paciente, que essa é a forma de tratamento mais importante e que vai evitar que ele evolua para as formas graves. Sempre muita atenção, muito cuidado com os pacientes do grupo B e C, porque os de D são priorizados e acabam sendo atendidos de forma adequada. Paciente do grupo B e C, se não tomar cuidado, são os pacientes que acabam voltando chocados, né? E lembrar sempre uma grande atenção e uma avaliação cuidadosa dos pacientes entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas. E notificar todos os casos suspeitos. É isso que vai te dar a dimensão da necessidade de insumos, a organização dos serviços, os seus planos de contingência, aonde que você tem que priorizar. Espero que isso possa ajudar para reverem a organização dos seus serviços e atenderem de forma adequada para evitarmos óbitos. Obrigada.